Minha queridos irmãos e minha caros compatriotas de Guiné-Bissau, você está mais uma vez, minha mantenhas. Nós estamos mais frente a no ecrã para não poder passar hoje mais uma reportagem. Uma reportagem que não começa para falar de como está na altura num rumo de compreensão de destino político está cada vez mais confuso em relação às eleições marcado para dia 23 de novembro. PAGC, COLID-GB, Coligação Pai Terra Arranca e candidatura de Domingos Simões Pereira promete intensificar contestação contra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que nega candidaturas sem deliberações na plenária de conselheiros e limita simplesmente na comunicados através de conferências de imprensa. Situação inédita na história política recente do país e leva com que políticos classificam esse processo suma ilegal, mas também para começar a convocar guineenses para manifestações pacíficas que não começam no Palácio de Justiça, mas que ainda que acontece e nem que tem data marcada. E dessa forma, que nós começamos mais uma reportagem. Suma com você, sempre que nós está perante uma reportagem, nós pedimos especial atenção para minutos que nós seguir. PAGC, Coligação Pai Terra Arranca e candidatura de Domingos Simões Pereira, por além de estar na confronta com a situação de afastado no processo eleitoral que não vai realizado dentro de alguns dias, também está a sofrer com pressão dentro do partido de alguns militantes e dirigentes de PAGC que estão a contestar a liderança de Domingos Simões Pereira. Principal voz contra a atual liderança do PAGC e chama Carlos Pinto Pereira, mais conhecido para Caías, que mais uma vez manifesta descontente com o que aqui falando. O que é que acontece? De momento, prazos passam, PAI Terra Arranca cá reconhecido como coligação e cá não pode participar nas próximas eleições legislativas e, assim sendo, uma vez que a PAGC foi capaz de apresentar uma solução alternativa, para listas próprias, o próprio PAGC tem as eleições comprometidas. Pela primeira vez na história de Guiné-Bissau, o PAGC pôde participar nas eleições legislativas porque foi capaz de apresentar uma lista de candidatos a deputados no nome próprio do PAGC. Pôde participar e falar Caías porque estava na papia dias antes do Supremo Tribunal de Justiça fixar lista definitiva, mas em reação a essas palavras, no dia seguinte, Domingos Simões Pereira também participou num direto onde que explicando de como. Na PAGC há muito tempo que a presença ou a ausência do presidente Catatuni para a reunião tem lugar. O órgão está a funcionar normalmente. E na que base? Que uma semana antes da mentira e houve reunião do Comitê Central, onde que lista de candidatos de PAI Terra Arranca para a eleição legislativa aprovada. E, portanto, a entrada normalmente dia 19 de setembro. Ainda descontente com a situação, outro contestatário, que chama José Carlos Esteves, também reforça a culpa da direção desse partido através dessa análise. Se não vai analisar, pode terminar para analisar. Boa candidatura do homem, pelo facto de ser uma coligação, trâmites para validar a coligação, para fazer a prevenção da candidatura, tempo que não leva, e pode ser inviável, porque se você tiver assim, tem algum problema assim, você não tem tempo de apresentar a candidatura quanto partido, você precisa fazer coligação. E pronto, você vai apresentar a candidatura enquanto partido, para não perder tempo, não. Não, senhor. Não é, mas objetivamente. Mas sendo um convênio, ou seja, legalização de coligação e se respectiva aceitação ou não,
e deve de ser no momento próprio de cada ato eleitoral. Para 10, a posição de líder do PAIGC. Se lei está falando com a hora que o documento entra e tem 24 horas para analisar, assim, se tem qualquer tipo de correção que não sabe e já tem interação no sentido de corrigir, aliás, suma aqui que eles vão fazer em relação àquilo do partido, àquilo da coligação. Se o documento de entrada dia 19 e eles confirmam como há, e da entrada dia 19, qual é a dificuldade que teve no dia 19? Qual é a dificuldade que teve no dia 20? Qual é a dificuldade que teve no dia 21? Qual é a dificuldade que teve no dia 22? Ele só dia 23. Para além da situação do partido, Caías antecipa de que a própria candidatura de Domingos Simões Pereira também está comprometido. A própria candidatura presidencial que o PAIGC mistiu apoia, muito provavelmente está também comprometido, porque foi apresentado aquilo que a nós não se na nome de PAI Terra Branca e nessa qualidade e que poder de forma nenhuma também participar das eleições presidenciais. Quanto a essa dúvida de Caías, Domingos Simões Pereira esclarecido como a candidatura de Domingos Simões Pereira à eleição presidencial e a candidatura de PAI Terra Branca e a candidatura de PAIGC que teve endosso de partidos que têm integrado PAI Terra Branca. Mas para explicar esse facto, no dia seguinte, ex-militante e dirigente contestatário e convoca a imprensa na seu gabinete onde que fala eles de como. Então, para si cabeça se lhe apresenta se candidatura através da PAIGC e candidatos a deputados e nega, e não fazia só através da PAI Terra Branca, quando o Supremo Tribunal de Justiça conta claramente como e por aí apresenta lista de candidatos a deputados através de PAIGC. Para ver o que é que apresenta. Para ver que aqui vai apresentar só a candidatura no nome do PAIGC. Portanto, e não prejudica militantes e não prejudica dirigentes do PAIGC, que amanhã por ser deputado e que, se efetivamente a posição do Supremo Tribunal de Justiça continua firme, PAIGC cana vai eleições, PAIGC cana tem deputados, porque o presidente do partido, engenheiro Domingos Simões Pereira, decidiu defender só si cabeça e não defender partido. Mas para esclarecer essa pergunta de Caías, Domingos Simões Pereira leva alguns minutos para explicar no ponto a ponto da seguinte maneira. Nós tivemos uma tentativa desenfreada e de alguma forma desesperada, não é? De desinformar, de dividir, de criar dúvida na cabeça não só de militantes e dirigentes do PAIGC, mas sobretudo na cabeça de eleitores de Domingos. Estou falando como talvez Domingos não acreditava nele, mas desta vez falhar, é como as coisas como deve ser. E é nosso. Vou parar a pensa Brito. Ali Domingos Simões Pereira não foi nenhum candidato do PAIGC para a eleição legislativa na 2019. Um colhido não primária realizado na Comitê Central do PAIGC. Não cumpre todos os requisitos que necessário. Não prepara texto de aprovação de minha candidatura. E dá de entrada na Supremo Tribunal de Justiça. Na 2023, não cumpre mesmo os procedimentos, mesmo os partidos, que assinam mesmo documento de constituição de não plataforma, com mesmos símbolos, dá de entrada na mesmo Supremo Tribunal de Justiça para aplicar mesmo lei da República de Guiné-Bissau. Como aquilo ser válido na 2019 e 2023, respectivamente, gosto não de inconciado quando vai outro caminho. No caso do PAI Terra, não aconselhado como não. Não falamos com a boca por bem com o PAI Terra, mas não aconselhado como não por bem PAIGC. Mas ninguém vai bem. No 2023, porque não falaram com não que por bem com o PAIGC, havia não ter bandeira que parece que bandeira do país. Naquela altura, não consegui claramente.
com a bandeira do PAIGC e colhido em 1956, quando o partido fundado. E, portanto, se encontrei coincidir com a bandeira de Guiné-Bissau, quem divide mudar a bandeira? E Estado de Guiné-Bissau. E com a PAIGC. Mas na altura, não falaram com não e está tudo certo. Não vou por ter aqui bandeira, eu ia coincidir. Olha só, não muda, não vamos com outro símbolo. PAI Terra com o sigla, mas que símbolo de caça. Que é aprovado, que não vai comunitar. Ele não ganha com maioria absoluta naquelas eleições. Como que válido na 2023? E também ser válido na 2025. Que altera? Constituição altera? Não. Partidos que participam altera? Não. Lei de Guiné-Bissau, Constituição da República, é altera? Não. Se nenhuma circunstância que altera, se nenhum dado que altera, como que PAI Terra poderia ter problema no 2025 que quer ter no 2023. Ninguém fala como, vou aconselhar quando vai com o PAIGC. Ou seja, se uma pouco de montiano com o PAI Terra vou aconselhar quando vai caminho com o montiano. Infelizmente, Guiné-Bissau é um país onde o exercício de política está fazendo para mais confusões e desentendimento do que compromisso sério perante lei e cobarde. Nesse facto, perante essa guerra e troca de palavras, Elder Gomes e calma militantes, onde que lembram a eles algumas passagens que teve na reunião de partido. Que a gente está a me distrair, a me tirar o foco, que ninguém de nós distrair, que as palavreadas vão ouvir de um lado para o outro, falando coisas que estão construindo de verdade. Olha, o governo do Roilaro submetido, alguns dias depois, não dirigentes, que presidentes de comissões políticas regionais é pedir um encontro e que não camaradas que fazem parte daquele governo. Vai agradecer esse certo apoio que é considerado durante em alguns momentos. Eu acredito que naquele encontro Caías falar em voz alta como alguém se tem apanhado de surpresa e não acontece como domingo os caras chegam de candidato. Essa afirmação não vai para tudo responsabilidade. E eu não tenho muito respeito por Caías, mulher que tem valor. Mas essa declaração se fazer na metade de Guinness. Um dos camaradas que estava lá pergunta, mas o tribunal pronunciou. Candidatura de quem quer? Agora você ia para domingo, os caras compram. Contudo, ex-dirigente que não contesta e mantém esse estilo de falar no Dicuma. Para nós, não tem dúvida nenhuma com a responsabilidade e deve sacar exclusivamente a presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, e assim direção. Enquanto outros militantes e dirigentes que ficam indignados falar de como, na uma altura, onde tudo militantes devem unir para poder defender partido, ainda está para si outros com outra postura diferente para poder atacar partido e se direção. Não vai ouvir eles. Que negócio diz que está assumir claramente como eles e apoiantes de quem não luta contra a PAIGC, quem não luta contra a coligação PAI Terra, não é? Está preocupado de como a não cometer erro. Porque se não olha, esforço de tudo gente na fazer e para tentar branquear, revirar culpa de PAIGC escolhida na lista eleitoral para o interior de PAIGC. Virar culpas para o interior de PAIGC. Falar como o presidente de PAIGC é que culpado. Ou a voz que culpar, porque não é galera da democracia, mas ainda tem que ir lá. É que culpa para poder dirigir já. Quem quer matar se levanta, não vai poder andar por uma ração na porta do outro, não fala com a. E Franca vai matar. Mas não, é tudo que querem desenhar nós e para descontar, essas coisas que cozinhar há muito tempo. Culpa é de ali, culpa é de lá.
tribunal político pode ser manipulado. Essa pura é simples manipulação. Culpa cachai. Essa culpa que nos ligaram para lançar o retornar dentro do PGC. Para não chamar a revolução que nós chamamos de guerrilha, quem te pera, suma jugure, e na pera, porque jugure cada mata. E na pera, guerrilha, toque tem que matar e não comer nada. Considerando esse momento que o partido está a atravessar e longo tempo de rebelia com sua direção, as gente que não contesta é confrontado com a pergunta de como se está com medo de ter sanção para de estar na íntegra de forma repetida no governo sem autorização de ser partido, mas Esteves responde. Se não vai sancionar, e porque o partido que tribunal quer que não partido fica passivo de sanção. Nós vamos continuar fazendo o nome do PGC até o próximo Congresso. E mesmo no próximo Congresso, nunca ninguém vai pedir estatutos de militante, pedir estatutos de dirigente. Quanto militante não continua. Mas se iniciar, não tem defender interesse para manter mandato. Só para proteger para mim, descartar o governo do país. Tudo fora. Nós tudo não continua sendo PGC, nunca na verdade reunião do grupo partido. Nunca vamos olhar na fazer concertação contra o interesse do partido. Mas agora, que interesse de Guiné-Bissau? Governar Guiné-Bissau, se não convidado, como cidadão guiné, não tem direito de dar uma opinião que não vai na pelo mesmo tipo de compromisso partidário que a Tuiuque. Perante essa afirmação, Dr. Lassana Seydi responde com esse exemplo. Não pode ser cidadão de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país vizinho que na Guiné, não está ali, né? Mas vai falar de Guiné. De primeira, de basquete, está na basquete. De mesma forma, está nessa organização. Não vai em um lá, na outro lado. Quem na combate tem organização que não defende para uma inteligente, não é total paro. Não é capaz de contar a verdade. Ele é covarde. E foi nessa sequência que o Dr. Caías aproveita a oportunidade de explicar mais uma vez como é que passa na íntegra nos sucessivos governos de iniciativa presidencial de Sissoko Embalo. A nós não vai esse governo com autorização expressa da Comissão Permanente da PSGC. Não repetir mais. Comissão Permanente da PSGC que autoriza Geraldo Martins aceita convite do Presidente da República a tomar posse enquanto Primeiro-Ministro. Após tudo, toma tudo. Na sequência de que toma posse, a mim, o companheiro Presidente Umar Sissoko Embalo a Madagascar, eu vai assistir uma cerimônia na Madagascar, hoje não riba que Geraldo Martins vai pedir se demissão. Hoje não toma tudo o compromisso, como não integra o governo. Hoje Geraldo Martins vai desistir, vai apresentar se demissão. E que explica a ninguém para ver o que está a fazer. Amiga, a mim chega de viagem, vai buscar Geraldo Martins para não é presidência da República, vai formar o governo, lá que está falando para não, a mim cá. O cara é para vir cá, não, já tem que dar se investigações, ele está para ver se cabeça, mas essa que passa na vida. E naturalmente, a mim que estou a reunião com isso, nunca na vida passa. Voltando ao caso do Supremo Tribunal de Justiça, com se contestada avaliação de candidaturas, Domingos Simões Pereira diz esse recado. Então, a mim isso fica bem claro. De que não tem nenhuma ponta, nenhuma gota de legalidade nessa intenção do Supremo Tribunal de Justiça da Umar Sissoko Embalo, que ele decide como urnas Canadá. Umar por gosta. E por aí teremos outro tipo de plano. Mas o único que é que dá o direito de volta a sonhar representar o povo. E a hora que nós abrimos a urna, nós é como o povo guinense que nos votou. E cada outra forma. E cada forma que a gente vai fazer. Esse o trabalho que cada tiver de acontecer. Depois dessa advertência,
Domingos Simões Pereira lança ultimato dirigido ao Supremo Tribunal de Justiça daqui deles prazo de 3 dias. É quando a mim se aproveita para falar tudo o povo guinense, como a nós, não aguarda até terça-feira. Até terça-feira. Ao dia sábado, domingo, segunda, até terça. Não continua pedir povo guinense. Para aguardar serenamente. E não pedir Supremo Tribunal de Justiça para clarificar tudo até terça-feira. Porque a partir de terça, não abstir desse pedido que não tem estado no povo guinense para contenção, para que tenha nenhuma manifestação, para o dia seguinte se trabalhar com absoluta normalidade. Mas logo no dia seguinte, que seja do dia 13 de outubro, um dia antes do prazo de Domingos Simões Pereira, Supremo Tribunal de Justiça e volta a aparecer numa conferência de imprensa para confirmar afastamento de PAIGC e candidatura de Domingos Simões Pereira nas eleições de forma definitiva e irreversível. No dia 23 de setembro do ano em curso, o mandatário do cidadão Domingos Simões Pereira deu entrada na Secretaria-Geral do Supremo Tribunal de Justiça requerimento da sua candidatura para as eleições presidenciais de 23 de novembro, suportado pela coligação Plataforma de Aliança Inclusiva Terra Arranca. Coligação que, por seu turno, também deu a sua candidatura às eleições legislativas de 23 de novembro do ano em curso, na mesma data, conforme atesta a respectiva ficha de recebimento da candidatura que se apresenta sem que, para o efeito, tenha sido previamente legalizada. Perante o quadro factual exposto, dúvidas não subsistem que o PAIGC não apresentou a candidatura às eleições legislativas de 23 de novembro, isoladamente, por isso não podia suportar a candidatura do cidadão Domingos Simões Pereira às eleições presidenciais de 23 de novembro. Entretanto, Domingos Simões Pereira não disse passagem sobre esse caso, ainda falando. Não se brinca que é país. Não se brinca que é país. Mas não vai na cabeça. Porque essa é uma papel coisa séria. Não aplica a lei de acordo com a maneira que está escrito, maneira que a interpretação que dá do TI. Por isso, aquilo que acontece, ela fica a porta de justiça e não fica aberta um único porta da política. Naquele que tudo te indica e de como a porta de justiça esteja fechado com fixação de lista definitiva que fazido para o Supremo Tribunal de Justiça e certamente única porta de política aberta e para a mobilização de povo guineense na rua. A liberdade de justiça e com dádiva e com coisa que está querendo não tem que se merecer, não tem que oscilante para de facto não exigir reposição não só de verdade, mas não conquistas. O que não tem que fazer são meros que passados mostrando através de luta, através de determinação. Então ninguém dentro da Guiné-Bissau que pode ter direito de pôr em causa direito do povo guinense, pode livremente, quem pensa comigo disser, ser legítimo representante. É o que manda a mim trabalhar, para o guinense na UI, para conta tudo o que filho de Guiné, que tudo que acompanha, tanto no país como na diáspora, está acompanhando, está buscando, também vai impedir que uma cadeia desista. Está lembrando deles como na democracia e no mundo que está fazendo diferença. E pode ter sido verdade de como um político e conhecido com se promessas manga de bias que cata cumpre. Mas é muito triste assistir incoerência política e discursos contraditórios que estão matando a idoneidade de homens que estão a assumir ser do político para passar mensagens que alguém podia ouvir para acreditar. Pois, não convida vos para não ouvir algumas palavras de Nuno Gomes Nabian de 2024 em comparação com esse ano 2025. Não ouvir. Sissoko acusa Braima de misturar o golpe de Estado e orquestra agentes para pôr veneno na comida.
Sissoko acusa Nuno Nabian de misturar o golpe de Estado e acusa Domingos Simões Pereira de misturar o golpe de Estado. Na pergunta vossa, quem que mobiliza líder do PAGC para jogar o golpe? E quem? E quem? Ó, quem corre de Guiné? Quem que levantar a Guiné-Bissau? Então, um homem, o povo se viu como imobiliza gente para jogar golpe por ser um democrata. E por ser homem, que nós chamamos de gente como é se fazer golpe de Estado. Uma hora na chega a gente na papia, a gente não explica, mas quem que é verdadeiro inventor do golpe de Estado na Guiné-Bissau? Sobre questões de armas e eleições marcadas, ex-político falando. Terra que a senhora vai direito, mas não tem que firmar. E vou para o chefias militar, se me der esse assunto. De uma armas de palácio estarem vendidas na rua. Para quê? Para buscar dinheiro para eleições. Só agora tem esse problema no país. As palavras Nuno Gomes Nabian Papial na dia 5 de setembro de 2024, mas já na dia 11 de outubro de 2025, és mesmo político e parcino na frente de câmaras com microfones de comunicação social para falar no Dicuma. Nós não passamos a Sissoko de ano. Nós trabalhamos com nós andava em 2019 para conquistar voto de tudo no Hermoso. Balanta, para concentrar num único campo. Para não votar. Mas sobre esse mesmo assunto, na mês de setembro de 2024, ali que Nuno falando. Sissoko divide a sociedade por completo. A mim, eu também estava em bandinhas, estava em fula, mas também estava em barata. E agora quando chega, está falando, mas é homem que pode ensinar, vai. O que é que tem, né? Você me maquilaram na canoa de voto. Você me dá mesmo uma leste de canoa de voto. Você me dá norte da cachorro de canoa de voto. Mas passado um ano, um mês e 6 dias, esse mesmo político volta falando. Eleição na Guiné-Bissau nunca ganharam na primeira volta. E que é verdade. Mas é embiase. Eleição na primeira volta. Na primeira volta ainda ganharam. Antes da afirmação convicta, nesse mesmo dia de setembro de 2024, Nuno Nabian deixando uma promessa que é hoje e uma realidade. Hoje aqui falando. Vou esperar enquanto acontece mentira. A hora que a eleição chegar ali, bora olhar aqui na sessão uma camalhão para voltar para ser origem. Vou escrever isso que está falando nós. Sem dúvidas, Nuno Nabian acerta em cheio nessa análise. Mas que fica falando e de como ele mesmo também estava nessa fila de voltar para casa. Porque se biba e cana falando de como. E fala políticos de quem? E fala duas coisas. Ou dinheiro ou povo. E esse facto foi confirmado na boca de próprio Umaru Sissoko Embalo. E a mim tudo gente que apoia na eleição. Líderes pagam na eleição. Então somos um líder na Câmara. Não são que apoiam a fome. A minha fala líder de ser partidos políticos. Paga na eleição. Agora, se pagar, nunca terá um compromisso moral. Com certeza, porque não trabalho que pagado e que até existe favor que está reflete na peso moral. E próprio Nuno Nabian também dá razão a Sissoko Embalo nesse pensamento. Mas ele tem razão perfeita nesse pensamento. E esse arma grande que Sissoko tem. E falando, é político de um consenso, mas que verdade com os políticos aqui. E falando duas coisas só. Se quer tomar dinheiro, ele não toma couro. Se quer tomar couro, ele não toma dinheiro. Mas suma Nuno Nabian falando. A mim nunca precisa ser o primeiro-ministro mais da vida. Goste e resta para nós se contra e receber dinheiro. Embora ainda teve coragem de falar no Dicuma.
É não é irmãos que vai? E para Via de Maria. Para Borgonha. Dia na Chica, que era misteriva, para vir perto de nós. Mas em vez de esses voltar, e foi próprio Nuno Nabian que falou de Kuma. Riba de atrás. Vamos juntar com o pé de Gandungue, com o PRS Capu, não cabantar esse projeto Kumbalanta. É aliás a Kumbalanta não oficializar a forma mais correta. Não avançar para apoiar e concorrer esse segundo mandato. Infelizmente, e tem passagens que está parcipiada e outros muito revoltantes, se não desagradáveis, mas infelizmente assim a política está a andar nessa altura na Guiné-Bissau. Na verdade, situação política e de difícil compreensão e, enfim, entendimento e muito complexo, suma que a política está sendo exercido na Guiné-Bissau. Mas a hoje, não se vê como tudo rumores e de como a justiça de Guiné-Bissau está na prova de muita responsabilidade, como falava já anteriormente, não de que está em jogo para apaziguar processo ou então meter fogo nesse próprio processo. Uma postura não só lamentável, mas também perigosa, ora que na trata de Supremo Tribunal de Justiça, uma instância máxima judicial do país, está a ser colocado entre faca e parede. Não se vê como papel de justiça num país com designação de Estado democrático e tão importante para equilibrar comportamento entre políticos, mas sobretudo na altura que nós temos magia de democracia, ou seja, na altura de cuide não representantes no parlamento, suma também votação para cuide presidente da república. Ora, com obi, e na falado de justiça, de forma suma que está na sendo tratado, então fica magoado não só suma guineense, mas para quem que conhece e se bicuma, exercia a função de juiz de tribunal durante 3 anos na Bissau. Está na fala voz de ano 1994 a 97, onde o Dr. Mamassalio Diallo Pires era presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Juliano Fernandes era procurador-geral da República e Dra. Maria do Céu Silva Monteiro era presidente de Asmagui. Meus irmãos, é importante falar de como a situação política do país está complexo, sensível, mas sobretudo, ora que não assiste discursos musculados e desencorajadores de lideranças com chefias. Na metade de ex-conjuntura, que o plenário do Supremo Tribunal de Justiça deve de ser apaziguador, suma que objetivo e finalidade de direito, ou seja, toma decisão baseados na lei e na livre consciência, para assegurar sempre igualdade e espírito de direito de tudo gente, mas também para pensar fundamentalmente na promoção de paz social e de criar uma sociedade capaz de confiar na idoneidade de justiça do país, para tentar adotar uma postura de que faz parte de guerra política através de uma postura isento e deliberações justas, baseado simplesmente na lei ou na razão, para poder salvaguardar eventuais levantamentos que certamente ainda vai custar manga de vida e patrimônio de nossos cidadãos. Mas seja como for, não há pedir mais ponderação, mais tranquilidade e muita compreensão entre tudo e todos. E dessa maneira que nós terminamos mais uma reportagem que nós preparamos para você. Com certeza, nós estaremos de volta o mais breve possível para termos mais notícias sobre a terra e, sobretudo, para nós poder compreender esse processo eleitoral que faz com que, nessa altura, nós estamos a passar não reportagem só na crioulo para poder atingir toda a população de Guiné-Bissau. Vou ficar direito, mas antes disso, boa ceia, tenha abraços, beijos e carinhos, suma sempre.
Vou ficar bem, até mais. Bye bye.